está ali, são bem-vindos entre nós. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, né? Muito feliz ter nossos irmãos entre nós, estão ali em Santa Catarina e se deslocaram para estar aqui. Nós nos sentimos muito felizes, muito satisfeitos, né? Amanhã nós estaremos aqui, se Deus permitir. Que horário que eu marquei, não lembro? 15, às 15 horas nós estaremos aqui, e aí queremos ter um bom momento de hinos, adorar a Deus, também ter nosso companheirismo, e creio que teremos um bom tempo, em nome de Jesus Cristo. É isso. Dadas as introduções, vamos ao que interessa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, assim que você encontrar, se coloque de pé. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 23, versículo 24, que é a escritura que nós estamos lendo, né? Não esqueci de ninguém, acho, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Hebreus capítulo 2. Epístola aos Hebreus, cremos que o apóstolo Paulo foi escritor desta carta. Versículo 12. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Dizendo: anunciarei o teu nome, preste atenção nisso, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, vivifica ela dos nossos corações, nós dizemos amém a ela, porque ela é a verdade, Pai. Nós confiamos que o Senhor acrescentará aos nossos corações uma porção a mais de fé e de transformação, Senhor Deus. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, amados. Então é o culto amanhã. Acho que é isso, né? Nós falamos pela manhã que o que a palavra tem feito é que ela tem trazido a nós uma fé para transformar não só a nossa alma, o nosso espírito, mas para vivificar os nossos corpos mortais.
E nós lemos Romanos 8, versículo 11, que a vivificação dos nossos corpos mortais vem pelo Espírito que em nós habita. O Espírito que Deus entregou para habitar na nossa alma, é por meio dele que a transformação externa ocorrerá. E essa transformação, ela está ocorrendo, inclusive na mensagem ao Selo da Páscoa, lá no parágrafo 88, 89, 90, em inglês, não sei em português se respeitaram o mesmo parágrafo, mas ele fala que é onde ele diz que o poder vivificador, quando ele entra numa pessoa, ele começa a mudar as suas opiniões, ele começa a mudar suas feições com o mundo, ele muda a dieta daquele homem, daquela mulher. E nós vimos pela manhã que quando aquilo que está semeado na alma começa a transformar o corpo, essa transformação acontece pela mente. Como a queda alterou a mente do homem, da humanidade, trazendo medo, aquele elemento que sai da alma, ele vai atingir primeiro a mente daquele homem, tirando o medo. E isso do poder vivificador, tratar com a mente da pessoa, é bíblico. Na Escritura que fala sobre novas criaturas. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Pode pegar lá que a palavra entendimento é a mesma de mente. Transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Então, o primeiro ponto que entra em primeiro ponto que subjuga, que é subjugado pelo poder vivificador, até para responder uma pergunta: será que esse Espírito Santo está em você? Primeira coisa que o Espírito Santo, quando aquele poder sai da alma para atingir o corpo físico, é que ele vai subjugar a sua mente. Você pensa uma coisa acerca daquilo, mas a vida dentro de você subjuga seu pensamento e põe a palavra. Pastor, eu sempre pensei que era assim, mas quando a palavra veio, a palavra subjugou o que eu pensava, e entre o que eu penso e a palavra, eu fico com a palavra. Então, o que faz você deixar os seus pensamentos de lado e tomar o que a palavra diz, subjugar os seus pensamentos e ficar com o que a palavra diz, já é o poder vivificador vindo do Espírito Santo tratando com você. Isso da mente vai subjugando o seu corpo, vai subjugando suas células, e de fé em fé, glória em glória, nós vamos caminhando para aquilo que está em... Algum irmão ou irmã, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, primeiro que encontrar, leia bem alto para nós, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21, primeiro que encontrar. Conforme seu corpo glorioso. É para lá que nós estamos caminhando. Fé em fé, glória em glória, transformando não só a alma, não só isso, mas este corpo. Repito o que disse o irmão Branham na mensagem de Jeová Jireh, 1961. Abraão e Rebeca não tiveram encontro com Isaac sem que os corpos deles estivessem transformados.
nós encontraremos Jesus literalmente, num corpo glorificado, mas num corpo semelhante ao dele. Então, para encontrar este Isaac que está por vir, primeiro existe a glorificação dos nossos corpos. Por isso o texto de 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, que espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o assunto está na alma, quando o assunto está no espírito, é uma coisa. Mas quando o diabo percebe que aquilo que está na sua alma, no seu espírito, está subjugando o seu corpo, é isso que, como nós citamos nas reuniões passadas, abala o diabo. O diabo entra numa depressão emocional, tadinho. Ele fica extremamente preocupado quando ele vê os filhos de Deus reconhecendo que eles são em sua humanidade. O assunto não é, não, mas na minha alma, não, na minha humanidade eu reconheço que eu sou um filho de Deus na alma, que eu sou um filho de Deus no espírito, e que eu sou um filho de Deus no corpo, na carne, na minha humanidade. Isso deixa o diabo muito preocupado, porque enquanto nós falamos que, você sabe, na carne nós não, está tudo bem para ele. Porque ele sabe que enquanto você tem isso aplicado apenas na alma e não subjuga o seu corpo, está tudo bem. Por isso que eu digo, quanto mais nós vamos entrando nesse assunto, mais furioso o inferno vai ficando. Porque você vai entendendo que tem que haver uma ponte entre a sua alma e o seu corpo físico, que é na sua humanidade que as coisas têm que acontecer. Isso não significa que você não vai ter dor de barriga. Isso não significa que o chulé vai te deixar. Isso não significa isso, não quer dizer isso. Mas quer dizer que por meio desse tabernáculo humano, ele vai sofrendo uma glorificação por fé e por glória, de passo em passo, um processo, como aconteceu com Jesus Cristo. Então, é muito importante, antes de nós irmos para a lousa, para continuar o nosso estudo, de que isso para nós tem que ser uma realidade, isso tem que ser uma coisa real. Na minha alma está tudo bem, mas eu sou, então o seu eu sou tem que se subjugar ao que está na sua alma, porque é o que está na sua alma, que se alimenta do corpo, palavra teofânico, que vai levando essas energias para o seu corpo. Ele vai tomando aquela célula, e daquela vai saindo duas, das duas 4, e por aí vai se multiplicando para vencer a morte no seu corpo. Lembre-se que o último inimigo a ser vencido é a morte, no corpo da noiva, de um povo aonde a morte não vai atingir, de um povo aonde as células, de vez delas irem perdendo força, envelhecendo, elas vão se multiplicar em juventude, num abrir e fechar de olhos, numa coisa imediata. E isso se dá não de um elemento que vem de cima, mas de um subconsciente que está dentro de cada um de nós, e o que falta é a ligação desse subconsciente com o corpo. E para isso vem a palavra é uma espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então cada vez que a palavra vem, lembra que eu coloquei de manhã, dar martelada, para que abra um espaço, para que aquilo entre, e quando aquilo entra na alma, entra no subconsciente, aquilo é assim, diz o Senhor, para o eleito. Então, primeiro, antes de nós irmos ali, isso é uma realidade para nós, ou isso tem que ser uma realidade para nós, porque isso foi uma realidade para Jesus. E de manhã, antes de terminar, eu lembrei aos irmãos, a citação do profeta de Deus, na mensagem ao nascer do sol, no parágrafo 147, permita-me ler, depois nós vamos aqui. Amanhã é feriado, o culto é só à tarde, você tem a manhã inteira para você dormir, então não me olha feio. Os diáconos, por favor, quem tiver com cara feia,
Está permitido. E o que fizeram? Falaram outro idioma. A Bíblia diz que assim o fizeram. Falaram em todos os idiomas debaixo do céu. Você pode imaginar isso? Estes corpos mortais, que antes haviam dito: eu não sei se posso crer nisso ou não. Mas de repente, foram tão vivificados, que o ânimo e a coragem do leão da tribo de Judá lhes desceu no interior. Que isso aconteça essa tarde conosco, irmão. Que enquanto você estiver ouvindo esse sermão, de repente, o ânimo e a coragem do leão da tribo de Judá desça no seu interior. E esse molho foi movido. Então a mãe águia veio reclamar o que era seu. Abre aspas. E não amaram as suas vidas até a morte. Lembra que nós estudamos aqui? Lembra? E haverá outros que darão seu sangue por este evangelho do Espírito Santo e sua torrente carmesim. O filho tem que ser revelado na noiva nos últimos dias. O poder vivificador tem que aparecer para trazê-los à vida fora das denominações e credos mortos, direto à palavra viva do Deus vivo. Lhes ressuscitou a nova vida, e Ele faz o mesmo hoje para conosco. Note, eles ali foram tão vivificados, neste poder vivificador. Atentem bem para o que eu estou tentando mostrar. Sim, irmão Brando. O poder vivificador não estava somente em suas almas, mas estava, o termo do irmão Brando, impregnado completamente. Cada fibra do que eles eram estava impregnado neles um poder vivificador. A dinâmica não entrou simplesmente para vivificar, mas lhes vivificou também a mecânica. Diz o irmão Branham: entendem o que eu digo? Eles foram tão vivificados, até o ponto que suas línguas começaram a falar em outros idiomas. Foram tão vivificados pelo poder da ressurreição de Cristo, até o ponto em que eles colocavam suas mãos sobre os enfermos, e estes saravam. Eles foram tão vivificados em seus corpos mortais, as pessoas foram curadas pela imposição de mãos. O Espírito lhes vivificou sua comunhão com Deus de tal maneira, que foram tão vivificados em sua presença, que quando uma pessoa havia morrido, e sua alma havia deixado o corpo, eles podiam chamar aquela alma à vida de novo. Aí o irmão Branham diz: amém, glória, agora sim, estou me sentindo religioso. Correto. Foram vivificados. Sua ressurreição não foi somente para ele, foi para os que a quisessem. Foi para que a semente predestinada que estava ali esperando a vivificação, e impuseram suas mãos sobre os enfermos e os curaram.
oraram e viram visões no Espírito, chamaram os mortos de volta à vida, lhes vivificou os seus corpos mortais. E se isto vem a você, se isto é assim, você pode dizer que assim o é, mas se em verdade o é assim, então estes sinais seguirão aos crentes: vivificará o seu corpo mortal. Como eu disse, isso tem que ser uma realidade para nós. Então, o que eu quero falar essa noite não é o que, mas o como isso se torna uma realidade para nós. Então, o que eu gostaria que você prestasse atenção é como nesta noite todo esse discurso pode se tornar uma realidade na sua vida. Estou falando com você que nasceu de novo, estou falando com você que tem um batismo do Espírito Santo, e se você não tem, esta é uma boa ocasião para que aquele porco vire um cordeiro. E o irmão Brana disse: é a atmosfera que faz isso. O profeta diz: você pega um ovo e coloca debaixo de uma vaca deitada, vaca não bota ovo, gente, mas o fato dela estar num calor propício faz com que dali saia uma vida, certo? Então nós queremos pegar você e colocar você debaixo de uma atmosfera para que você nasça. E que isso se torne uma realidade para você, algo real, algo verdadeiro, algo que você possa experimentar. Só que tem um problema, é que mesmo apresentando o como é difícil de crer, embora simples, porque a palavra de Deus é um negócio simples. Só que mesmo sendo simples é difícil, porque entra naquilo que nós estávamos falando recentemente. O negócio não é que vem Deus, nem que vem Jesus, nem crer em William Branham. Os que creram em Deus crucificaram a Jesus. Os que creram em Deus, em Jesus, estão crucificando a mensagem da hora. E os que creram em Deus, em Jesus, e creram no irmão Branham, não creem no que eles deveriam crer agora, neste momento. Portanto, a noiva, ela vem condescendendo de sua crença num Deus para um logos, para uma carne, para uma noiva. A nossa fé vai sendo deslocada de lá, de um Deus para um logos, para uma carne. Os judeus creem em Deus e creem no logos, mas quando chega na carne, eles falam: Mashiach não é. Aí nós, os cristãos, nós cremos em Deus, cremos no logos e cremos na encarnação. Mas quando chega naquele quarto estágio, quando fala de alguém fora desta carne portar os elementos que estiveram nessa carne, o assunto fica difícil. Mas isso tem que acontecer por meio de uma humanidade, sua humanidade. Eu posso ler, se os irmãos quiserem, eu leio. O irmão Branham dizendo assim: não é aquela carne, sua carne. Cadê meu irmão Reinaldo? Pega meu notebook lá, meu irmão, por favor. Sua carne, sua carne, sua carne, sua carne, sua carne, sua humanidade. Por quê? Pensa um pouco. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Profeticamente, Deus chama um profeta e fala para ele assim: olha esse vale, fale com os ossos, diga algo aos ossos pertencentes a uma humanidade. Prepara eles, porque eu preciso habitar numa humanidade. Profetiza, chama esses ossos. Quando Ezequiel abre a boca e prega, profetizar, prega para os ossos se ajuntam. Para que Deus tem que fazer isso? Porque Ele precisa habitar numa humanidade. Vamos para o segundo estágio. Agora,
ordene que os nervos, que a carne se apegue aos ossos. Ele vai pregar. Antes do Espírito descer, tem que ter pregações para a humanidade. Santifique-se nisso, para com isso, guarde-se disso, separe-se disso. O que a pregação do Evangelho está tentando fazer? Está tentando pegar os seus ossos, sua carne, sua pele, e deixá-la propícia para a estação em que o Espírito Santo visitaria. E depois que o corpo estava montado, o Espírito foi convocado para entrar. Certo? Certo, irmãos? E é este o momento em que nós estamos vivendo. No tempo da tarde, do segundo cordeiro aparecendo. Certo? Porque lembra, como eu falei pela manhã, em Atos no capítulo 2, cadê? Obrigado, meu irmão. Em Atos no capítulo 2, o Espírito Santo cai pela manhã. O cordeiro visita aquele povo pela manhã. Mas no tempo da tarde, quando Apocalipse 5 estaria em cumprimento, sai para abrir os selos, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Mas quando João vai olhar, ele vê um cordeiro no entardecer, um cordeiro visitando os gentios, para cumprir o que disse no 7º selo, trazer o verdadeiro batismo do Espírito Santo a esta noiva. E veja só, não é a esta noiva simplesmente, a esta parte da noiva, que com todo, bom, acho que eu posso dizer isso porque João disse isso, né? O discípulo que o mestre amava. Então, que o resto da parte da noiva que está dormindo me perdoe. Mas esse grupinho da noiva aqui, que o mestre ama, é o grupinho que está vivo. E a profecia fez separação entre o grupo que partiu e o grupo que está vivo. Eu não vou dizer que o grupo que está vivo é especial, não é isso. Eu vou dizer que ele é especial. Que Deus os predestinou para estarem vivos, para que por meio de sua humanidade barrassem a morte e sofressem uma transformação. Porque todos são sementes de Abraão, mas tem uma semente de Abraão, um estágio, uma parte que viveria em sua humanidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50, 51 em diante. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O nem todos dormiremos tem meu nome lá dentro. Espero que tenha o seu também. O nem todos dormiremos. 1 Tessalonicenses 4,16, e nós os que ficarmos vivos, Paulo cria que era ele, e nós os que ficarmos vivos, eu tenho que dizer o mesmo, e eu que vou ficar vivo, não vou impedir os que vão ressuscitar, mas a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Tudo bem, irmãos? Então, o que eu quero falar hoje, e aí eu não sei se você vai crer ou se você não vai crer, espero que creia, porque isso pode mudar a sua vida. E se eu estou falando com quem não tem o Espírito Santo, tenha pressa, porque o teu tempo está acabando. Tudo está mostrando que o teu tempo está acabando. Tudo está funilando, mostrando que o seu tempo está acabando. Teu emprego não é mais importante que isso, tua família não é mais importante que isso, tua saúde não é mais importante que isso, teus amigos não são mais importantes que isso, nada é mais importante do que isso. Por isso, eu estou falando com alguém que não tem o batismo do Espírito Santo,
Saiba que o seu tempo está acabando. E se você não quer entrar para a tribulação, que é um tempo, diz a Bíblia, que nunca houve um igual, cujo holocausto foi um ensaio, e que está batendo na porta das nações. Quero te lembrar, o irmão Branham disse, a grande tribulação ela é iniciada em um tempo de problemas econômicos. Nunca na história do mundo você vai ver isso aí que você está vendo, tarifaços. No período da Guerra Fria houve, mas o mundo estava dividido em duas partes, União Soviética e os Estados Unidos da América. Mas no mundo globalizado que nós vivemos, não. Um país taxar o outro país em 275%, que foi o que os Estados Unidos fez com a China. Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós temos que olhar para isso e falar, opa, espera aí, que disse o profeta? O que foi que ele falou? Que a grande tribulação é iniciada por uma questão econômica. E nós estamos vivendo um parâmetro econômico que não houve, que nenhum humano experimentou isso aí. Vocês estão me entendendo? Então, se eu estou falando nesta noite com alguém que não nasceu de novo, e que não tem isso dentro de si chamado a vida de Deus, tenha pressa. E eu espero que essas poucas palavras que vamos falar possa ajudar seu coração a alcançar isso esta noite. E que amanhã, se você estiver no culto, você venha com um coração grato por ter recebido algo da parte de Deus que te posiciona na palavra do tempo do fim mesmo. Aos demais, nós queremos achar o como uma coisa liga a outra e como isso se torna uma realidade. Então, por favor, preste atenção. Amanhã você vai dormir até mais tarde. Então, aqui nessa figura que nós colocamos de uma pessoa com duas naturezas, nós temos um Senhor Jesus com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, sua humanidade. Aqui 100%, aqui 100%. Nós pegamos isso aqui e transformamos nisso aqui: alma, espírito, corpo. Então aqui eu tenho o corpo, aqui eu tenho o espírito e aqui eu tenho a alma. Nós, embora eles se comunicavam, essa comunicação não se dá assim. Essa comunicação se dava entre a alma, em algo que dominava o seu corpo. Quando Jesus tinha uma visão, como do homem do poço, 38 anos paralítico no poço, e havia muitos enfermos no poço, mas a visão era para aquele homem, ele recebeu essa visão aqui. E aqui, no nosso outro desenho, tem um nome. Nós temos um consciente e um subconsciente, certo? O subconsciente é a nossa alma. Então as visões se dão aqui, os sonhos acontecem aqui. Quando a Bíblia diz que um anjo apareceu em sonho para José, dizendo: não temas tomar Maria como sua mulher, esse sonho se deu aqui. E nós falamos pela manhã, aqui é um sistema chamado na neurociência de parasimpático. Esse sistema é autônomo, nós não temos controle sobre ele. Ele regula batimento cardíaco, ele regula a nossa como os nossos rins filtram o sangue, a nossa troca de células, bom, tudo que eu disse pela manhã. Conscientemente, nós temos um determinado controle aqui, mas aqui não.
E o que separa o que estar aqui para vir para cá é isso aqui. É um negocinho que a gente chama de fator crítico. É o que impede da fé que está aqui, descer aqui. E nós falamos pela manhã que o problema não é nós recebermos uma nova fé, mas é nós pegarmos a fé que veio e colocar ela no lugar certo. Porque quando ela estiver no lugar certo, automaticamente ela vai funcionar. Inclusive o irmão Branham diz que a fé que sai daqui, por favor, preste atenção, nós já praticamos. Você sai de casa e fala para sua esposa, daqui a pouco eu volto. Quem falou que você vai voltar? Quem disse que você vai voltar? Mas você volta, não volta? Você falou que ia voltar. Então, inconscientemente, você aplica essa fé, porque algo dentro de você diz que você vai e que você vai voltar. E você realmente vai e volta. Certo? Irmão Branham diz que a verdadeira fé, ela funciona assim. Você simplesmente abre a sua boca e fala: ah, meu irmão, o senhor está curado, meu irmão. Dá as costas e vai embora. Sem suor, sem... Você simplesmente expressou algo que saiu de você, mas cuja fonte é o subconsciente. Tudo bem? Agora eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar. Vamos mover isso aqui um pouquinho mais para cá. Então, esse Jesus é o primeiro de muitos. Ele é o que? Nosso primogênito. Alma, espírito e o corpo. Tudo bem? No consciente, nós temos memórias, no subconsciente, as memórias mais profundas, que muitas vezes conscientemente não acessamos. Como eu citei, é uma questão de... Sabe, eu fiz aquela série sobre os acampamentos? A próxima série longa que eu vou fazer é sobre traumas. Os traumas na fila de oração. Como o trauma se instala aqui, e ele faz com que fisicamente o corpo se molde ao redor daquele trauma. Tudo bem? Tá. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante. O que é a mensagem de um profeta? E repito, o que eu quero falar aqui é o como. Este homem, esta parte, ela está aqui dentro. Aqui tem um tubo que conecta lá com Deus. Diretamente com Deus, vem e desce aqui. E daqui vai dominar, por isso que a visão dizia para ele: pega o seu corpo e vá para lá. Ele ia. Pega o seu corpo e vá ali. Como pode acontecer essa noite, inclusive, tá? Desse tubo pode descer assim: levante, põe a mão no seu irmão e estará curado. Pode acontecer ou não pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer outra coisa. Pode acontecer ele falar para você assim: põe as mãos sobre os irmãos, um determinado irmão, para que ele receba o Espírito Santo. Cremos no batismo do Espírito Santo pela imposição de mãos. Pode acontecer. Tudo é possível. Pode acontecer, tudo é possível. Então Jesus tinha aqui, porque Jesus tinha uma alma. Ele disse: a minha alma está angustiada. Jesus tinha uma alma. Havia uma conexão entre isso aqui, essa divisão aqui nele. Era um profeta, vivia em dois mundos, certo? O profeta não tem a separação do consciente e do subconsciente. Então isso aqui ele não existia. Ele tinha uma conexão entre essa e essa, certo? Uma coisa que o irmão Branham disse, como eu queria que isso aqui entrasse no seu coração assim, ó.
que ambos têm fé. Esse daqui tem fé, e esse daqui também tem fé. Essa fé, ele chamou de fé mental. E essa fé, ele chamou de fé subconsciente, portanto sobrenatural. Hoje não é o dia, mas em algum momento nós vamos falar que uma é emitiva e a outra é receptiva. Uma recebe e a outra emite. Essa tem uma fé, e essa tem uma fé. Isso está lá em São Marcos, no capítulo 11, que fala assim: não tenha fé em Deus, mas tenha uma fé de. E a fé de Deus é uma fé subconsciente. A fé em Deus é uma fé mental, e que não pode ser descartada, tá? Não pode ser descartada, hein? Nomes blasfemos, o irmão Brana disse, essa daqui tem que estar presente. Quem moveu o bracelete? Deus ou o diabo? Nem Deus ou o diabo. Foi eu, o irmão Brana disse que aquela foi uma fé mental. Mas ele não usou aquela fé mental para curar a mulher. Para curar a mulher foi essa aqui. Certo? Tudo bem? Está tudo bem até aqui? Alguma heresia até aqui? Ainda não, né? Então tá. O que acontece? Quando este homem estava na terra, ele, portanto, tinha uma comunicação entre duas fés. Ixi, é fés? Cadê os professores de português aí? Desculpa, faltei essa aula. Acho que é. Essa e essa. Essa mental funcionava de uma forma e essa sobrenatural funcionava de outra. Essa sobrenatural, ela tem estágios, lembra? Ela tem um estágio de visão e de revelação, enquanto essa tem um estágio da humanística. Então, o que eu estou dizendo? Por isso humana, porque ela é uma fé humanística. Ela é uma fé que eu vou vir aqui, vou orar por você, em nome de Jesus Cristo e tal. Eu falo, irmão, eu acredito que o irmão vai melhorar. Isso é fé humanística. A fé sobrenatural é uma fé que opera na visão ou na revelação. Então, veja só, na humanística, eu imponho as mãos sobre você e falo assim, meu irmão, Deus abençoe, eu orei, meu irmão, creia, tá bom? Espero que o irmão melhore. Isso é fé. No campo, não quer dizer que não funciona. Porque quando a gente fala assim, humanismo, fala assim, humanismo, não quer dizer que não funciona. Pelo contrário, tem um monte de ateu no mundo bem sucedido no que querem, porque aplicam essa fé. E funciona. Funciona porque estão onde estão. O homem faz o foguete da ré. O homem faz o foguete da ré. O foguete vem. Pi, 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 pi. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Crendo, acreditando, tendo fé. Qual? Humanística. Aí o irmão Brana disse assim: se com essa fé eles vão pôr um homem em outro planeta, por que com essa aqui? É porque com isso aqui eles são tão dedicados. Eles não têm, isso que eu acho assim, peraí, agora não estou com pressa, então vocês, isso que eu fico louco, é que assim, quando eles aplicam essa fé, eles não têm medo de errar. Antes do foguete dar ré, explodiu uns 30 foguetes. Mas ele não ficou. Eu orei e não funcionou.
porque ele tinha fé, que pelos cálculos, juntando esse cálculo com esse cálculo, ia fazer um negócio que nunca foi feito. Por que que com essa, nós temos tanto medo de errar? Nós deveríamos ter confiança, que juntar essa escritura com essa escritura, faz funcionar. Nós não vamos fazer com isso aqui um foguete da ré, mas nós vamos fazer um filho, um marido, uma esposa voltar, da ré, volta para o seu lugar de origem, volta para o seu lugar na casa de Deus. Ora, por que não? Agora, é tanto medo de errar, só que eles não têm medo de errar. Eles que estão perdendo milhões e milhões de dólares, com o negócio explodindo, eles não têm medo, eles têm fé. E nós, irmão, nós temos fé de chegar lá no vizinho e falar assim: meu, o Deus que eu creio, diz que se pôr a mão nos enfermos eles serão curados. Faz favor, vem aqui. É um medo, é um medo. É um absurdo ou não é absurdo? É uma loucura, irmão, absurdo. Oxalá isso morra hoje, e aconteça o que eu li aqui. Tenha coragem, ânimo, certo? Para ir lá e produzir. Oxalá seja isso. No humanístico, eu imponho as mãos sobre os enfermos, eu falo assim: ó, eu espero que você melhore. É uma fé humanística, não quer dizer que não funciona, pelo contrário, funciona. Só que no sobrenatural, ela trabalha com visão e revelação. Na visão, antes de eu vir orar pelos enfermos, Deus me deu uma visão de que tal irmão vestido uma camisa vermelha, quando vir na fila de oração, pode dizer para ele que ele está curado. Por quê? Porque na visão eu vi ele curado. Então eu só venho aqui enquanto ele está vindo aqui e falo assim: põe as mãos sobre ele, irmão, o senhor está curado, pode ir lá, pode cancelar a cirurgia, o senhor está curado. Por quê? Porque eu já vi ele numa visão em que ele estava curado. Isso é a visão. Só que na noiva, o que está prometido para nós é essa daqui. Nós já estudamos sobre isso. Que não é quando Deus dá uma visão, mas quando Deus vem, veste a carne e fala. Você está entendendo? Você está entendendo? É quando Deus vem, veste o terno e fala: está curado em nome de Jesus Cristo. Não é eu espero que melhore, não é eu vi você melhorar numa visão, não. Ele vem, veste o humano e diz: faça, ou não faça, ou envie chuva para a plantação, em nome de Jesus Cristo, e aquilo acontece. Esta é baseada nessa fé. Esta é baseada nessa fé. No entanto, a fé aqui tem nome. Por quê? Porque quando você olha aqui, dentro deste homem, ter esse que habita no subconsciente, e este que é o seu corpo, que há uma comunicação entre a alma, e lembre, é da alma que sai aquilo que vai mudar o nosso corpo. Esse aqui tem uma fé, esse aqui tem uma fé, o humano tem uma fé intelectual, e a divina tem uma fé. Lembre-se que essa fé tem uma relação com essa, e essa com essa, e essa com essa, e essa com essa. Por quê? Porque o nome desse que está aqui, da parte divina, é Jesus. E o nome desse que está aqui é Jesus. Pois quando você via esse homem, lá dentro dele tinha um Jesus em Jesus. Já leu essa citação?
onde o irmão Branham disse que era Jesus em Jesus. Alguém aqui já leu essa citação? Já leu? Jesus em Jesus. Quando você entrava lá, existia um Jesus em Jesus, porque um era o nome do Pai e o outro era o nome que o Filho veio revelar. Certo, irmãos? Só que aqui acontece uma coisa, que é o como isso se torna uma realidade. É que aqui alguém, um desses, tinha que crer no outro. Por favor, eu preciso que você entenda isso. Um desses tinha que ter fé no outro, para que a coisa funcionasse. Isso está lá na mensagem, fé perfeita, aonde o irmão Branham disse que Jesus tinha que crer em Jesus. Porque senão as coisas não funcionavam. Veja só como somos nós. Quando uma situação acontece, nós olhamos para a situação, nós falamos assim, eu creio que essa situação vai... Mas a coisa aqui não é assim. Não é alguém crendo numa situação de fora. É alguém dentro, crendo em algo. Então o que acontecia? O que acontece conosco é que nós temos fé humana nisso aqui. Nós falamos assim, eu creio que Deus está na minha alma, e eu creio que essa palavra vai mexer com a minha alma. É esse aqui que tem fé, que a palavra está fazendo uma coisa aqui. Só que em Jesus era o ao contrário. Era o de dentro, que cria na humanidade, que aquela humanidade era o cumprimento da Escritura. Por quê? Porque Jesus teve que crer que Ele era aquela Escritura. Ele entra no templo, pega Isaías 60, abre o pergaminho e lê: Espírito do Senhor está sobre mim, eu fui enviado tal. Fecha e diz: oxe. Diante dos olhos, o que eles estavam vendo? A humanidade de Jesus. Que portar, e por que ele leu aquela escritura? Porque algo dentro dele cria que ele, então o que eu estou dizendo? Que ele cria que ele cria que ele tinha fé nele, que ele, a parte humana, era o cumprimento daquela escritura. Só me dá um joinha se está fazendo sentido. Então preste atenção, eu não estou dizendo que eu estou crendo na humanidade do meu irmão. Muito bem, eu tenho que fazer isso mesmo, é Jesus no meu irmão. Eu não estou falando de ter fé na situação, porque quando você tem a confiança neste, não interessa a situação. Uma coisa que o irmão Billy Paul falou do profeta: o meu pai chegava e ele tinha controle sobre toda a situação, porque não interessa a situação. A noiva, ela não tem que ter fé na situação. Eu creio que a situação, eu tenho fé que essa situação, não, isso não é o assunto. Basta a noiva chegar na situação, que alguma coisa tem que mudar. Isso é, não porque a noiva humana crê no que está acontecendo dentro dela, não, mas é porque o que está dentro dela crê que ela é a carne daquela escritura. Tanto é verdade que, veja só, quando eu estou dizendo que este daqui crê nesse, eu estou enviando fé, e fé é uma força ativa, é uma ação. Então quando este humano diz assim: eu creio que a minha alma, este humano está enviando uma fé humana para dentro da alma, para mudar o que na alma? Nada. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus entra na alma daquele, é que muda. Acabou. Então quando a fé sai daqui para crer que algo está acontecendo lá na minha alma, muito bom, graças a Deus, mas isso não muda nada. Agora, quando é o contrário, quando o de dentro envia fé, existe uma ação aqui. E essa ação é uma ação transformadora da fé. Esse ser humano pode chegar em qualquer situação,
Não é que ele confia, eu confio que Deus, não, é Deus dizendo, eu confio no meu filho, eu confio na humanidade do meu filho, eu tenho fé nele, porque Jesus teve que ter fé em Jesus, de que ele era aquela escritura. Tanto é que o posicionamento das escrituras era importante. Chegaram para João Batista e falaram assim, tu és Messias? Olha como ele vai posicionar as escrituras. O que João Batista queria? Ele sabia que aquela humanidade era uma parte da escritura. Eu sou Isaías 40, a voz do que clama no deserto. Quando Jesus vem, em Jesus, tinha que ter uma parte nele que cria que sua humanidade era a manifestação de uma escritura. Por isso a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Cada vez que uma escritura era falada na sinagoga, cada vez que um texto era lido, lá dentro dele dizia assim, você, sua humanidade, o porquê você está aqui, é por causa desse texto aí que está sendo lido. Esse texto que está sendo lido, está falando de você em carne humana, e a alma dele tinha fé, de que ele era, eu gosto demais do irmão Brena. Irmão Brena fala assim, nós estamos aguardando o dia do Senhor, a vinda e tal, e quando aquele grande rapto se der, se for ele tinha uma fé, que dizia que ele iria. Lá na Bíblia, no livro de Hebreus, a Bíblia diz assim, e Deus testificava com eles, por sinais e maravilhas. Testificava o que? Dava aquilo, tinha fé. O que é dar testemunho de algo? É ter fé daquilo. Aquilo tinha fé, que eles eram o cumprimento da palavra. Então ele testificava com eles, que eles são, por isso que a Bíblia diz, que o Espírito de Deus que habita em nós, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Alguma coisa lá dentro da alma diz por de fora, você é um filho de Deus. Não é esse de fora falando de Deus, eu creio que a minha alma, não, é a alma dizendo, sou filho de Deus. Você olha no espelho, algo lá dentro da sua alma diz, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu nasci para ir no rapto, eu nasci um eleito de Deus. E essa fé vai entrando no seu corpo, vai entrando. Então não é, bom, meus irmãos, sabe isso que eu estou falando? Sabe isso que eu estou falando agora? Sabe isso que eu estou falando? Chega na sua casa, pega a mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha e vê se não faz sentido. Uma coisa é se meu irmão diz que eu vou no rapto, uma coisa é se meu irmão diz, mas quando tem uma coisa lá dentro de você que atesta, algo que tem fé em você, mas que não está fora de você, que está dentro de você, testifica. Quando eu oro daqui para cá, eu vou impor as mãos sobre os enfermos e falo assim, irmão, sou um homem caído, comedor de arroz e feijão, com coentro, claro. Então, irmão, assim, vamos aqui, que eu vou orar para você, mas confia em Deus, tá bom? Mas o oposto, quando a fé sai daqui e vem para cá. Uma coisa é quando a fé intelectual sai daqui e vem para cá. Outra coisa é quando a fé sai daqui e vem para cá. Olha o outro gráfico. Uma coisa é quando a fé consciente vem para cá, em direção aqui. Outra coisa é quando a fé sai daqui e vem para cá. Quando a fé vem daqui para cá, ela não atinge o corpo, ela é barrada. Mas quando a fé sai daqui para cá, ela atinge todo o corpo. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Veja só, quando uma mulher, ela tem um trauma aqui, e aquele trauma forma nela uma fé, se ela sofreu com um homem, você pode ver, não tem homem que presta para ela. Aquele casal pode estar bonitinho, ela vai olhar na cara daquele homem, ela vai falar assim, alguma coisa, eles estão felizes? Não dando certo? É porque ela não descobriu alguma coisa ainda. Nenhum homem presta. Mas não é que nenhum homem presta, é porque como uma coisa está vindo de dentro para fora, tudo que ela vê
embora aquele homem possa ser, e o contrário é verdade também, é que ela projeta o que ela tem dentro para fora. O que é uma pessoa que tem medo de dirigir, está semeada aqui dentro? Aonde ela vê carro, aonde ela vê trânsito, às vezes tem pessoas que têm ataque de pânico assistindo um filme que o trânsito está passando, no filme, o negócio no coração dela já porque aonde ela olha, alguma coisa lança daqui para cá, porque nós vivemos por fé. Qual? Alguns vivem por essa, e alguns vivem por essa. Então, quando a coisa sai daqui para cá, não sei se você já viu isso, pessoas que têm medo de tudo, tem medo de tudo, tudo. Irmão, quer água? Mas de onde vem essa água? Irmão, vamos ali, vamos dar um pulinho e visitar um irmão ali, mas tem câmera lá? Tem? Onde? Passa o endereço para mim, deixa eu dar uma olhadinha. Tudo é porque alguma coisa está semeada aqui, que projeta nela, e ela começa a ver. Tanto que tem um ditado, né? Para o bandido toda sombra é um policial. Ele está devendo, tem uma coisa semeada dentro dele, qualquer sombra que ele vê, tudo está espreita, tudo está, inverte isso. Digamos que tem a palavra aqui, o que ela projeta, tudo que aquele alguém vai ver, é a palavra. A palavra manifestada aqui, a palavra manifestada ali, a palavra manifestada lá, a palavra manifestada, tudo que ele vê é a palavra. Sai daqui para cá, sai daqui para cá. Então, conscientemente, aquela pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas algo no subconsciente lança para cá, e conscientemente ela fala assim: puxa, eu não estou vendo perigo em lugar nenhum, conscientemente, mas o perigo está lá, porque ela sempre vai querer naquilo que está onde? Aqui. Conscientemente, o marido da outra mulher é perfeito, ele está, mas no subconsciente fala assim: não, ele está devendo, ele não presta, alguma coisa vai aparecer. Por quê? Porque é uma coisa semeada aqui, ó. É uma coisa semeada aqui que molda a vida da pessoa, e ela vai agir, falar, comer, andar, tomar decisões baseado no que está semeando aqui. Você está me entendendo? A importância de nós colocarmos a palavra aqui o mais rápido possível. Porque quando você colocar aqui a palavra o mais rápido possível, você vai ver. Por isso que na reunião de 30 de janeiro de 1950, quando o pilar de fogo caiu na audiência, e foi fotografado na cabeça do irmão Brana, naquele momento tinha pessoas saindo do auditório. Por quê? Porque o que estava semeado aqui era incredulidade. Tudo que se via era incredulidade. Aí o pilar de fogo podia descer, mas a pessoa olhava naquilo e falava: nossa, que coisa, hein? Mas quando ela saía daquilo, aquilo não produzia, porque tinha uma incredulidade. Agora pega um cristão, que a fé está semeada aqui. Se você falar para ele assim: ó, irmão, você acredita que eu orei e o sol parou? Ele fala: mas cara, como não? Certeza que parou. Como não parou? Parou? É lógico que parou. Você está entendendo? Por isso que muitos crentes não vão para o céu. Porque quando Josué encontrar esses crentes e fala para ele: irmão, eu mandei o sol parar, fala: tem que ver, que às vezes aquele dia, a inclinação, aí começa a dar, sabe? A inclinação da, sabe? Irmão, eu estou tomando remédio 20 dias, nada aconteceu. Aí fui lá, minha irmã colocou a mão em mim, sobre mim, orou, e eu estou melhor. Mas 20 dias, é 20 dias? É 21 dias, né? O tratamento é 21 dias. Então terminou o tratamento. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Não interessa. O pilar de fogo pode descer aqui essa noite. Ele vai olhar e falar: Mas quando você é um cristão, é Deus, é o sobrenatural, é o todo-poderoso, é a mão dele, é o agir dele, é o falar dele.
Meu Deus! Aí era este crendo na humanidade deste. Amém. O que eu estou falando é assim: o dia que esta humanidade souber o que ela é, o rápido diz lá. Então o que eu estou dizendo? Irmão, você pode ler a Bíblia, você pode ler a mensagem, enquanto algo lá dentro não testificar e não crer que você é, certo? Algo lá dentro tem que crer que você é. Algo aqui dentro tem que atestar que você é. Tem que atestar que essa humanidade é a Escritura, que ela é o texto bíblico manifestado. Se não tiver, sempre vai depender de alguém dizer que isso foi aquilo, isso foi aquilo, isso foi aquilo. Sempre vai precisar de alguém para dizer. Mas quando você tem esse alguém dentro de você, por isso que quando ele em Atos 1 manda, ele diz assim, ó: ser-me-eis minhas testemunhas. Ele estava testemunhando de uma humanidade, que corpos humanos são a Escritura. Aí eu pergunto, qual é a Escritura da noiva hoje? Qual é a Escritura aqui? Esse aqui está afirmando que esse aqui é. Algo lá na sua alma diz que você é isso. Porque se você não tem, você está perdido. Você precisa ter esse algo. E esse algo está disponível essa noite. Chama-se o batismo do Espírito Santo. Quando ele entrar na sua alma, entrar na sua alma não como visitante, como morador permanente, isso daqui pode acordar um dia meio, mas da fraqueza a força vai vir. E daqui vai vir algo direto do canal, dizendo a seu filho: você é meu filho, levanta, bora, vamos caminhar, vamos para a batalha, vamos agir, vamos trabalhar. Algo testificando deste humano, algo testificando dessa humanidade, algo do subconsciente testificando do humano. Eu não sei, você vê, se esse daqui do subconsciente tem uma incredulidade, e é assim, ó, pessoas que não confiam no que Deus pode fazer por meio delas, elas também não confiam que Deus pode fazer no meio dos outros. O irmão Marcos foi lá, orou, falou: irmão Marcos, não vai crer, porque ela vai projetar essa incredulidade para os outros, que ela não crê que Deus pode fazer nela. Se Deus não faz nela, Deus não pode fazer nos outros. Mentira. Deus pode fazer em cada um daqueles que estão disponíveis para receber isso, para receber essa conexão, para receber essa ligação. Ora, irmãos, dá uma olhada. 12 espias voltam da terra, 10 falam: a terra é boa, mas nós não podemos. Nós, humanos, não somos capazes. Nós, a humanidade, não é para nós. Tem pastor da mensagem que prega isso. Eles preferem negar o rapto, eles preferem negar a transformação, para dizer: não, acho que nós vamos ficar aqui mesmo, você sabe. E como diz a Bíblia, eles falaram assim: onde está a promessa de sua vinda? Desde os nossos pais isso está dito, que ele viria. Onde está a promessa da sua vida? Pedro disse: eles são condenados cuja alma está guardada. Certo? São incrédulos. Onde que está? Desde há muito tempo nós ouvimos a promessa de sua vinda, e a terra permanece como é. Você está me entendendo? Então, o mesmo era de Noé. Não caiu uma gota do céu, mas tinha uma comunicação entre um e o outro. E coisa boa, meu Deus, coisa boa assim, ó. É a igreja, é a reunião dos convocados. Por quê? Porque você tem isso aqui, ó, numa pessoa, aí você se junta com outra pessoa que tem a mesma coisa. Um modelo desse aqui é Caleb. O outro igualzinho esse aqui, certo?
O Ctrl C, Ctrl V. Está aqui. Josué. Esse vira para esse e fala. Esse crê. Esse acredita. Porque tem uma conexão. Olha o que a Bíblia diz. Por isso a palavra diz: o que 2 ou 3 de vós concordarem, tudo é possível para aquele que crê. O que 2 ou 3 de vós concordarem, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, tudo é possível. 2 ou 3 de nós, tudo é possível. E tem outra coisa. E aonde estiver esses 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Olha onde estamos chegando. Eu quero te lembrar uma expressão do irmão Brana, que nós vamos ver lá quando nós estudarmos os traumas. Seu subconsciente é seu inferno ou seu céu. Lembre-se que o irmão Brana, a mensagem de almas que estão em prisão agora, quando ele fala que ele foi para o inferno, ele diz que a consciência dele foi para o inferno. E a é uma subconsciência. O que viajou para o profundo do inferno, e se uma pessoa morrer hoje e ela não for salva, é a consciência, e a porque ele vai explicar isso muito bem, que passeia para o inferno e tudo que aquela pessoa fez, todos os filmes errados que ela assistiu, todos os demônios que ela olhou numa tela, todos os xingamentos que ela não acertou, todas as mentiras que ela contou, vão amontoá-las e perturbá-las para todo sempre, é o que diz a Bíblia. Mas esse subconsciente também é o seu céu, ela também é a dimensão. Por isso o irmão Brana disse: você acessa, todo o céu está lá, tudo que é o céu está lá, e isso é assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz: tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for honesto, tudo que for correto, nisso pensais. Porque o que você vem acumulando ao longo da vida, é quando você fechar os seus olhos, vai te visitar em forma real. Veja só, quando você está lá na sua mente, você imagina aquela mulher nua. A mulher nua da sua mente, ela só está vestida. Quando a morte vem, aquela capa sai e o demônio por trás daquilo se manifesta. E ele vai seguir com a sua consciência para o fundo do inferno. Do contrário é verdade. Se você traz os pensamentos dos seus irmãos também só são a capa. Quando você fecha os olhos, aquela capa sai e você vê Jesus Cristo, o anjo, os anjos, os servos de Deus, segue você por toda a eternidade. Por isso é urgente. Veja só. O que Deus quer fazer? Deus quer pegar o seu subconsciente, que é a sua fita, rasgar e jogar no mar do esquecimento. Pensa se isso não é uma boa oferta. Como você pode rejeitar uma oferta dessa? Como você rejeitaria uma oferta dessa? De pegar tudo que você acumulou, de pegar tudo que você pensou, de pegar tudo que você imaginou, rasgar e jogar no mar do esquecimento. Essa é uma excelente oferta. Isso porque Ele quer te salvar. Isso porque Ele quer te pôr no céu. Como rejeitaríamos essa oferta?
falo, irmãos. Veja, nós temos problemas mais sérios para tratar do que briguinha de igreja, do que probleminha entre irmãos. Nós temos coisas sérias para tratar. A alma de pessoas que estão indo para uma região onde elas vão ser perturbadas por aquilo que elas acumularam no seu subconsciente, por seus prazeres baratos, por seus não arrependimentos, por suas não confissões. Mas o sangue de Jesus Cristo, nesta Páscoa, quer entrar no fundo da tua alma, zerar seu assunto com Deus, resolver sua pendência com Deus, te colocar numa posição em que você pode clamar a esse Deus. Olha que oferta que ele está fazendo. Olha que oferta que ele está fazendo. Eu digo, você pega essas crianças, você pega cada uma dessas crianças, se elas não tiverem a convicção do pecado, o lugar delas é o mesmo de qualquer um pecador. Deus não poupa os que chegaram na fase atravessaram a fase da inocência. Cada um tem que chegar ao conhecimento do que é. Que o Espírito Santo abra, deixe você olhar sua alma nesta noite e ver se você não quer aceitar a oferta que ele tem para fazer, de perdoar os seus pecados, de derramar um sangue que limpa todas as coisas, de jogar a sua fita no mar do esquecimento. É uma boa oferta para cada um de nós. Vamos orar neste momento, vamos buscar a face de Deus nesse momento.
Louvado seja Deus. Vamos usar esse poder vivificador. Clame pelo Espírito Santo. Coloque a mão no seu irmão, a mão na sua irmã. Clame por esse novo nascimento. Clame por esse Espírito Santo. Clame por essa cura divina. Clame nessa atmosfera que faz nascer, que traz essa experiência vinda do céu, vinda da glória, para corações de carne, para corações humanos, e que saiamos vitoriosos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Josué, Pai, está aqui falando conosco, Senhor. O Espírito Santo, Pai, se virando para nós e falando: Josué, Caleb, somos mais que capazes, Senhor. Obrigado, Deus. Somos mais que capazes, Pai. O Senhor está batizando, Pai, esta noite, Senhor. O Senhor está mudando a natureza, Pai. O Senhor está vivificando nosso corpo fraco, Pai amado. Vivificando nós num forte filho, Pai. Que aquela força do leão de Judá, Senhor, capacite cada filho aqui, Pai. Fortaleça cada alma, Pai. E que possamos crer, Deus, de todo o coração, Senhor. Recebendo essa fé da alma, Pai. Essa fé sobrenatural, Senhor. Oh, Deus, vamos sair daqui, Pai. Uma nova pessoa, Pai. Uma nova criatura, Senhor. Um novo filho na Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por se fazer tão presente, Senhor. Por estar nos amando tanto assim, Senhor. Por nos amar tanto assim, Senhor. Obrigado pelo vaso, Pai. Obrigado pelo Teu servo, Senhor. O pastor, Senhor. Obrigado por cada irmão, Pai amado, que veio com fé, que veio para somar a atmosfera, Senhor, de criação, de mudança, Pai, de transformação, Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, nós cremos em Ti. Nós aceitamos a nossa mudança. Nós aceitamos a nossa transformação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Amém, Senhor Deus. Louvado seja Deus. Vamos dizer obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vitória. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo novo nascimento. Obrigado pela cura, Senhor. Obrigado pela transformação que está havendo de fé em fé, glória em glória, até aquele grande dia de transformação.